Olá, queridos. Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E hoje com um tema muito especial. O título do nosso tema de hoje está bem aqui na tela, ó. O Filho da Promessa. Esse vai ser o nosso tema de hoje. É um tema super interessante. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 31. Você pode ler do 26 ao 31, mas eu só quero ler com você 26 e o 31, tá bom? Abra a sua Bíblia então lá no livro de Gênesis. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar a você que essa é uma nova série e com essa nova série eu quero te mostrar o nascimento de Cristo em 4 a.C. Nos meus vídeos anteriores eu expliquei que Jesus nasceu no ano 4000. Agora eu quero lhe dar uma nova versão para que você possa ver os dois lados. Jesus nascendo no ano 4000 e Jesus nascendo em 4 a.C., tá bom? E daí você vai poder tirar as suas conclusões da melhor maneira que você achar interessante, tá bom? Então olha só, Gênesis capítulo 1, quero ler o 26 e o 31. Vamos lá então? Leiamos, diz assim o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O verso 31 vai dizer assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o 6º dia. Muito bem. Como a gente aprendeu no meu vídeo anterior sobre o calendário, que Deus começou o processo da criação no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, era o primeiro mês. Você pode chamar esse mês de Nissan ou de Abib. Se for pelo nosso calendário, poderia dizer que era o mês de março, tá bom? Agora, olha só, o Senhor começa a criação aí no primeiro dia, que é o domingo. No 6º dia, que hoje nós chamamos de sexta-feira, foi o dia que ele criou Adão e também criou Eva, tá bom? Naquela sexta-feira, o pai, conversando com o seu filho, eles disseram um para o outro: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá bom? Em Gênesis 2:7 vai dizer como foi o processo, tá bom? Vai dizer que o homem foi feito então do pó da terra, foi soprado nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Naquela mesma sexta-feira, como eu lhe disse, foi feito tanto Adão como Eva, só que com diferença de horários, espaço de tempo na questão hora, do nascimento de um para o outro, tá bom? Isso você já sabe. Ok. Olha só. Então Adão, ele nasce na sexta-feira. 6º dia. Tá bom? O nosso tema de hoje, como eu disse a você, está bem aqui na tela. O Filho da Promessa. Tá bom? O Filho da Promessa. Então, queridos, naquela sexta-feira que Adão nasceu e também Eva, foi feito o casamento entre Adão e Eva. E no sábado eles descansaram. No 7º dia da semana. Aquela é a primeira semana da criação. Quando você lê Gênesis 5, verso 3, diz que Adão com 130 anos foi pai do seu terceiro filho, que é Sete. Tá bom? Que é Sete. O seu terceiro filho. Depois disso, o verso 4, no capítulo 5, vai dizer que Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. E no verso 5 do capítulo 5 vai deixar bem claro que Adão viveu 930 anos e morreu. Ok? Então Adão nasce na sexta-feira, tá bom? 6º dia da semana, né? E vai morrer com 930 anos, tá bom? Depois da morte de Adão, vai nascer, então, Noé. Noé nasce no ano 1056, tá bom? Aí, com 502 anos, ele vai ter os seus filhos, tá bom? E no ano 600 da vida dele vai acontecer o dilúvio, tá bom? O dilúvio. Então, o dilúvio vai acontecer aí no ano 1656. Passando cerca aí de 292 anos depois, nós vamos chegar, então, ao nascimento de Abraão. Então, eu tenho aqui Adão, eu tenho Abraão, aqui eu tenho Cristo, aqui eu tenho Israel e aqui eu tenho Cristo de novo. Então, nós vamos trabalhar essa linha aqui, tá bom? Direta até a volta de Jesus. Eu quero aproveitar com você e te convidar a fazer uma oração para que esse tema a gente possa ter uma melhor compreensão. Tá bom? Então feche os seus olhos, porque nós queremos que o Espírito Santo nos dê um entendimento desse tema que é muito profundo. Tá bom? Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, já lemos a Tua Palavra e agora estamos orando, te pedindo perdão dos nossos pecados e te pedindo que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito
que Ele venha nos dar compreensão desse tema. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, há um espaço de tempo da criação, tá bom? Aqui do 6º dia de Adão, do início da criação, até o nascimento de Abraão, tá bom? Vão se passar 1948 anos. Esse é o ano que Abraão vai nascer, ou Abrão, como você quiser chamar, ano de 1948. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 26. Abra lá. Você precisa seguir a cronologia de Gênesis capítulo 5 e a cronologia de Gênesis capítulo 11, tá bom? Você seguindo essa cronologia, sempre contando o tempo com o nascimento dos primogênitos, você vai perceber que é justamente nesse ano de 1948 que Abrão vai nascer. Leamos o verso 26 de Gênesis 11, que diz assim: Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Ara. Então, nesse momento, a gente entende que Tera é o pai de Abrão, Naor e Ara. Ele tem esses 3 filhos aí, nesse período. Sendo que Abrão, ele nasce em 1948. Ele é o primogênito, tá bom, de Tera. Então, queridos, como eu disse a você, de Adão a Abraão, 1948 anos, tá bom? Lá no Éden, quando Adão pecou, mais Eva, foi feita uma promessa para Adão e Eva. Essa promessa se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor foi lá conversar com Adão e Eva, tá bom? E perguntou a Adão, onde está? Então, no versículo 15 vai ter a promessa: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, foi feita a Adão e Eva uma promessa lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Esta promessa era a promessa do Messias. Ele, o Messias, é o filho da promessa. Mas não apenas o Messias. Nós vamos estudar e vamos ver que há outros filhos da promessa também, até chegar o Messias, tá bom? Então, olha só. Quando Abraão nasceu, em 1948, ele teve um filho, tá bom? Chamado Isaac, tá bom? Isaac. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Abra lá, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Você já encontrou aí? Gênesis 21, versículo 5. Bom, eu acabei de encontrar aqui. Então, vamos ler juntos? Versículo 5 diz assim: Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, perceba que quando Abraão nasceu era 1948, então ele vai ter o seu filho Isaac. E é claro que esse não é o primogênito, né? Não é o primogênito. Você já sabe qual é o primogênito, tá bom? É Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Então, com 100 anos depois, nesse caso, o ano 2048, vai nascer Isaac, o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara, tá? O filho que viesse da linhagem dos dois. Esse era o filho prometido. Então você percebeu o que é que eu quero mostrar para você? Quero mostrar para você que desde Adão até o nascimento de Abraão passa 1948 anos, tá bom? Daqui para frente nós contamos mais 100 anos, vai ser o ano 2048, e então nasce Isaac como o filho da promessa, tá bom? Isaac, esse é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. E a partir então daqui, nós vamos contar mais 1948 anos. E vamos chegar ao principal filho da promessa, que é Jesus Cristo. Tá bom? Então pegue o seu celular ou a sua calculadora, coloque aí então 1948 como o nascimento de Abraão, compute mais 100 anos, você vai chegar ao ano 2048, e aí então, a partir daí do nascimento do filho da promessa, que é Isaac, você vai acrescentar mais 1948. O ano que você vai chegar é o ano 3996. Esse é o ano do nascimento de Cristo. Olha só, Cristo vai nascer então nessa data aqui. Ele vai nascer no ano 3996. Ele vai nascer 4 anos antes do ano 4000. Aí você vai perguntar assim, mas Cícero,
Você não disse nos outros vídeos que Cristo nasceu no ano 4000? Sim, eu lhe disse que Cristo nasceu no ano 4000, porque eu coloquei Cristo como o divisor do ano, do antes e depois de Cristo, tá bom? Do antes e depois de Cristo. Então, se eu quero colocar Cristo como divisor, eu coloco Cristo nascendo como 4000, no ano 4000. Então, por quê? Porque o nosso calendário, ele começa a contagem a partir do ano 4000, tá bom? Então, dessa forma, eu boto Cristo nascendo em ano 4000, tá bom? E aí começo a contar os anos da minha era. E os anos antes de Cristo, tá bom? 4000 antes de Cristo. É normalmente assim que a gente faz. Mas, hoje eu quero te mostrar o outro lado, como eu disse a você. Quero te mostrar Cristo nascendo em 4 antes do ano 4000, que é para poder você, então, entender algumas coisas que precisa compreender melhor. Então, olha só. Se Cristo nasceu em 4 antes do ano 4000, o ano que ele nasce é, então, 3.996. Então, seguindo essa mesma sequência, aqui, como eu falei para você, nascimento de Abraão, 1948, 100 anos depois, Isaac nasce, 2048, mais 1948, esse é o ano que a gente vai chegar. 3.996 é em 4 antes do nascimento de Cristo, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Novo Testamento agora, Lucas capítulo 2, versículo 7. É uma passagem muito conhecida, tá bom? Lucas capítulo 2, versículo 7. Essa passagem bíblica vai nos chamar a atenção justamente para o momento que Jesus nasce, tá bom? Então, Lucas 2, capítulo 2, versículo 7. Você já encontrou aí? Amém? Eu já encontrei aqui, tá? Vai falar sobre o título geral aí do capítulo 2, é o nascimento de Cristo. E o verso 7 vai dizer assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então este verso aponta justamente para o nascimento de Cristo, tá bom? Maria vai estar segurando aí o seu bebezinho, tá? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasce, então ele nasce em 4 antes do ano 4000. Ele nasce, então, no ano 3.996. Grave isso, porque isso é muito importante, como eu te expliquei neste instante, tá bom? Eu quero que você veja agora essas datas por um outro ângulo. Nos meus vídeos anteriores, falei que Cristo nasceu em 4000. E você já está entendendo por quê. Olha só, eu quero lhe falar agora, nesse momento, de Israel, tá bom? Israel como povo de Deus. E eu quero começar mostrando que Israel também é um filho da promessa. Então eu quero convidar você a ler Êxodo capítulo 4, verso 22. Tá bom? Abre lá então, vamos voltar lá ao Antigo Testamento. Livro de Êxodo, tá bom? Êxodo, capítulo 4. E a gente vai ler então o capítulo 4 e o verso 22. Eu já encontrei aqui. Você já encontrou? Muito bem, vamos ler. Está escrito assim. Versos 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito, meu filho, o meu primogênito. Isso é a ordem de Deus para Moisés, para que ele vá se apresentar a Faraó e dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Tá bom? Então, Israel, de acordo com Êxodo capítulo 4, verso 22, ele é um filho, o filho da promessa de Deus, ele é o primogênito. O que quer explicar? Quer explicar que Israel é o povo escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus, ele deve vir também da linhagem de Abraão. E da linhagem também de Adão. Tá bom? Ok? Então, depois de Abraão, você já sabe, vem Isaac. Depois de Isaac, vem Jacó. E de Jacó, vem os 12 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel. Israel, então, é o primogênito que Deus escolhe para ser a sua nação representante para toda a terra. Quando eu leio o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, abra lá para você ver o paralelo aí dessa passagem bíblica, tá bom? De Êxodo, o paralelo da passagem bíblica de Êxodo com a passagem de Oséias. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Eu já encontrei aqui. Você já encontrou? Amém? Então vamos ler. Oséias, capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Amém? Então, queridos, nós temos aqui alguns filhos da promessa.
nós temos Isaac, como eu já te falei, nós temos Cristo, que é o primogênito, realmente é ele que vem cumprir a promessa, mas Deus tem Israel como seu filho, o seu primogênito, a nação que ele escolheu para ser a sua nação representativa, representante de Deus para todas as nações. Você sabe que Israel foi tirado lá da terra do Egito. Israel alcançou a terra prometida, cumprindo as profecias. Israel foi levado para cativeiro, né? Não foi uma vez só. E Jerusalém foi destruída, não uma vez só, mas várias vezes. A última vez foi no ano 70, depois de Cristo, quando Tito, então, destruiu Jerusalém. Agora, você sabe que havia uma promessa de restauração para Israel, tá bom? E essa promessa de restauração, de que Israel deveria voltar para o seu estado, o surgimento de estado do Israel, você já sabe que ano isso aconteceu. O ano que isso aconteceu foi no ano de 1948. Eu quero então ler com você o Salmo 90. O Salmo 90, versículo 10. Abra sua Bíblia lá no Salmo 90, versículo 10, tá bom? E a gente vai ler esse salmo, porque esse salmo ele é muito interessante. Salmo 90, versículo 10. Eu já encontrei aqui. Você já encontrou? Amém? Então está escrito assim, ó, Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Este salmo, ele está falando que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. O que isso tem a ver com Israel? Bom, primeiro eu vou te explicar o que é que tem a ver com Israel. Olha só, Abraão nascendo em 1948, 100 anos depois ele vai ser pai de Isaac, o filho da promessa, em 2048, e 1948 em cima daqui vai dar então 3.996, que é o ano que Cristo vai nascer, em 4 antes do ano 4000, tá bom? Então olha só, a partir daqui, se você colocar 1948 aqui em cima do ano 4000, vai dar 5.948. Esse é o ano que Israel vai surgir como nação. Vai voltar para o Estado de Israel. O Estado de Israel volta aí a ser Israel, para Israel, tá bom? Então no ano 5.948, ok? Isso contando a partir do ano 4000. Se você contar a partir do ano 4000, vai dar isso. Se você contar isso a partir do ano 4 a.C., ou seja, se você pegar e contar a partir daqui, vai dar 1944, mas você não pode esquecer dos 4, você tem que puxar, então de qualquer maneira vai para 1948. Ou então, no geral, né, você puxando os 4 de antes de Cristo, puxando para 4000, vai dar isso aqui, iniciando do ano 4000, 1948. 4.000 mais 1948, 5.948. Então, essa é a data que, contando da criação pelo calendário crescente, é o ano que Israel vai, então, ter o surgimento do Estado de Israel. Tá bom? Essa é a data no geral, 5.948. O que isso tem a ver com o Salmo 90? Tem tudo a ver com o Salmo 90. Tá bom? Por que tem tudo a ver com o Salmo 90? Porque o Salmo 90, ele está falando sobre a última geração, e ele está dizendo que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e havendo vigor a 80, tá bom? O que passa disso é canseira e enfado, porque o tempo passa rapidamente e nós voamos. O que isso tem a ver com o surgimento do Estado de Israel? É que você precisa entender, entre 70, tá bom? E 80 é o que o Salmo chama a atenção. 70 anos ou havendo vigor a 80. Nós já sabemos que Jesus vai voltar no ano 6027 no geral, pelo nosso calendário 2027. Esse é um detalhe também que eu preciso explicar para você. Você pode estar dizendo, mas isso você também já disse nos vídeos anteriores, que o ano vai ser 2026. Então por que agora você está repetindo 2027? Olha só. No meu próximo vídeo eu vou explicar isso melhor para você. No meu próximo vídeo que eu vou colocar
aqui é quando teve início o ano zero. Então aí eu vou poder explicar para você essa questão, melhor essa questão. Tá bom? Então olha só, voltando para aqui. O que é que isso tem a ver com Israel? Bom, para 6.027, eu coloquei aqui 5.000 é o ano geral, contando da criação, 5.948. Se for contar só da nossa era, é 1948, tá bom? Mas eu estou contando no geral desde a criação, 5.948. Eu coloquei mais 79, para chegarmos ao ano 6.027, tá bom? 6.027. É o ano da volta de Jesus, então, dessa forma, 6.027, ok? Eu coloquei apenas 79 anos, então ficou entre 70 e 80, tá bom? Nem fechou os 80, nem apenas os 70, 79 anos, tá bom? Se eu fechar os 80 aqui, vai para 6.028, tá bom? Mas a realidade é que o ano correto é entre 6.027, se eu colocar o zero como 1, 6.027. Se eu tirar o zero como 1, vai ser 6.026, tá bom? Você precisa entender isso e eu vou te explicar quando eu fizer o meu próximo vídeo, quando teve início o ano zero, tá bom? Então, queridos, dessa forma, eu estou te mostrando por outro ângulo, então, o nascimento de Jesus em 4, antes do ano 4.000, ou seja, no ano 3.996, tá bom? Dessa forma, essa seria a data que Cristo teria, então, nascido, tá bom? Olha só, eu quero agora te explicar para você uma outra coisa interessante. Como é que eu consigo harmonizar, então, o nascimento de Cristo, tá bom? Em 4, antes do ano 4.000, ou seja, no ano 3.996, usando a profecia das 70 semanas, de Daniel capítulo 9. Como é que eu consigo harmonizar isso? Bom, a primeira coisa que eu quero lhe convidar é abrir a Bíblia lá no livro de Esdras, capítulo 7, e o verso 11 a 13. Então, abra lá. Lá nós vamos ter o decreto de Artaxerxes, tá bom? E eu quero mostrar para você que esse decreto, o ano que ele ocorreu, foi no ano 457. Então, Esdras capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 11 a 13. Vamos ler? Você já encontrou aí? Amém? Então leiamos. O versículo 11 diz assim: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras e dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Verso 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e do seu sacerdote e levita que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então, aqui nós temos o decreto do rei Artaxerxes. E esse decreto vai acontecer justamente no ano 457 a.C., tá bom? Era o 7º ano do reinado desse rei. Então, o decreto é em 457. O que é que isso tem a ver com a profecia de Daniel, capítulo 9? É porque a profecia do capítulo 9 de Daniel, a profecia das 70 semanas, vai começar justamente aqui, em 457. E essa profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, é a profecia que vai pormenorizar, né, desde a reconstrução de Jerusalém até o nascimento de Jesus, o seu batismo e a sua morte. E o apedrejamento de Estevão no ano 34. Tá bom? Então isso é importante. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho essa profecia. Vamos lá. Você já sabe então que o decreto de Esdras lá aconteceu no ano de Artaxerxes, lá no livro de Esdras, aconteceu então no ano 457. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora em harmonia com isso, Daniel capítulo 9. Vamos trabalhar um pouquinho a profecia então agora das 70 semanas de ano. Tá bom? De Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. A partir do verso 24. Você já encontrou aí? Amém? Então vamos ler. Verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna,
para selar a visão. A profecia é para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. Olha que coisa interessante. Aqui agora eu tenho com você a profecia então de Daniel, capítulo 9, tá bom? Do verso 24 a 27, que é a profecia que vai pormenorizar aí as 70 semanas de ano, tá bom? Não estou falando aqui dos 70 anos de cativeiro, não. Agora a profecia das 70 semanas de ano. Essa profecia começa em 457. Essa é a data do decreto do rei Artaxerxes para que o povo volte com Esdras para Jerusalém. Então vamos fazer o seguinte. Lá o anjo Gabriel disse a Daniel que 70 semanas estava determinada para o povo de Deus. Aí desde a saída da ordem para Jerusalém haveria 7 semanas. Para reconstruir Jerusalém haveria 7 semanas. Então é só você multiplicar. 7 vezes 7 vai dar 49 anos. Então eu tenho 49 anos. Contando a partir do ano 457. Tá bom? Então 457 menos 49 anos, o ano que eu vou chegar é 408. Então levaria 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. Então, passou-se as primeiras 7 semanas de ano, ou seja, os primeiros 49 anos. Mas o anjo Gabriel também disse a Daniel que depois das 7 semanas haveria mais 62 semanas, tá bom? 62 semanas. Então, olha só, essas 62 semanas, se você juntar com as 7, vai dar 483 anos, que vai te levar até o ano 26 ou o ano 27, quando Jesus é batizado. Mas eu quero te mostrar então o nascimento de Cristo antes disso. Então eu tenho aqui 7 vezes 7, 49. São 49 anos até a reconstrução de Jerusalém. Então o ano que eu vou chegar é o ano 408. Tá bom? 457 menos 49, 408. Jerusalém está reconstruída aí. Tá bom? Agora, já que eu estou aqui em 408, como é que eu faço então para chegar no nascimento de Cristo em 4 antes do ano 4000, ou seja, para chegar ao ano 3996? Eu tenho que fazer uma multiplicação então de 57 semanas. 57 vezes 7 vai dar 399 anos. O que é que eu vou fazer agora? Eu estou com 399 anos. Eu vou puxar agora, das outras semanas que vem, eu vou puxar 5 anos. Então tá aqui, mais 5 anos. Eu vou chegar então ao ano 404, tá bom? O ano que eu estava lá, depois dos 49 anos, é o 408. Então, eu tenho aqui 408 menos 404, o ano que eu chego é 4. Tá bom? Então, 4 antes do ano 4000. Esse é o ano então que Cristo vai nascer, seguindo essa linha de profecia que eu estou te mostrando para você agora, o outro lado. Tá bom? Então, o ano é esse, 3996. Você entendeu agora? Está entendendo até aí? Pronto. Então, já que você já entendeu, eu estou então em 4 antes de Cristo. Antes do ano 4, antes do ano 4000. Você entendeu agora? Muito bem. Quantas semanas então fica faltando para fechar as 69 semanas que vão me levar até o batismo de Jesus? Bom, olha só. Se você juntar as 7 semanas daqui com as 57 daqui, já deu 64 semanas, tá bom? 64. Então agora está faltando apenas 5 semanas para fechar as 69 que vai me levar até o batismo de Jesus. Então, eu já puxei 5 anos para aqui, tá bom? Eu só tenho agora, então, em vez de ser 5 semanas, eu tenho apenas 4. Então, eu vou multiplicar. 4 vezes 7, 28. Tá bom? 28 mais 2 formam 30. Pronto. 2 de quê? Desses 5 aqui, ó, que era 1 semana, eu puxei 5 para cá, então ficou sobrando só 2 anos. Então, eu botei aqui, então, 28 mais 2, 30, que é a idade que Cristo, então, tem. Ok? Então, temos aí 30 anos. 30 anos. 30 mais 1, 31. Por aqui, o que é que acontece por aqui? Qual que a profecia vai me levar até o ano 26, tá bom? 26. Lá, 483 anos, 69 semanas. Então eu tenho 457, eu boto 483 menos 457, e o ano que eu vou chegar é o ano 26. 26 mais 1, da virada ali do ano 4000,
27. Então esse é o ano que Jesus é batizado e tentado e dá início ao seu ministério. E ele dá início ao seu ministério com 30 anos. Mas por que está aqui 31? Por causa da virada do 0 como 1, tá bom? Então, 31. Você entendeu agora onde é que se encaixa a profecia? Ela se encaixa dessa forma. Então, dessa forma, eu posso lhe afirmar que nessa data aqui, no ano 27, tá bom? 27, Jesus estava com 30 anos. Se eu disser 31, é por causa da virada do 0 valendo como 1, colocando então esse 0 como 1, 31. Você entendeu? Então, queridos, é dessa forma que eu estou te apresentando agora, e eu quero que você, dessa forma, entenda e estude para que você possa descobrir mais a respeito disso. Então, eu estou te mostrando os dois lados. Então, essa é a profecia, tá bom? Dessa forma, tá? Dessa forma, você passa a entender que Cristo nasceu, então, em 4 antes do ano 4000. Eu vou trabalhar esse tema mais uma vez. Então, que Deus lhe abençoe. Maranata para você. E até o meu próximo vídeo, que eu vou te explicar melhor sobre esta situação. Tá bom? Deus lhe abençoe. Maranata e até a próxima. Em nome de Jesus.